Olá, sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje vai ser sobre a escrita terapêutica. O que seria uma escrita terapêutica? Primeira coisa, a gente já falou muito aqui sobre o processo da fala, a importância da gente comunicar as nossas emoções, da gente organizar os nossos pensamentos quando a gente conta isso para alguém, inclusive dentro de uma escuta e também de uma fala terapêutica. Mas a escrita é um outro tipo de exercício que permite, primeiro, que a gente possa sair de crises de ansiedade através da escrita, crises de pânico, de momentos de ataque daquela síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Eu lembro disso como um dos meus primeiros exercícios terapêuticos, onde num momento muito desesperado que eu tava, de muita ebulição de emoções, eu falei com o meu terapeuta, pelo WhatsApp ainda na época, e ele falou assim, eu lembro bem dele falando assim, olha, você precisa escrever o que você está sentindo. E a partir desse movimento de escrita, eu fui entendendo como que funcionava o movimento que me conectava do meu pensamento até as minhas mãos para sair pela caneta no papel. E aí eu fui entendendo que nesse fluxo, o que estava parecendo um emaranhado, a ebulição de pensamentos e emoções, na hora que eu conseguia canalizar para poder fazer a escrita, isso gerava uma certa linearidade no processo e começava a acionar um filtro. A partir do momento que eu conseguia filtrar toda essa ebulição que vinha e ia para o papel e passava pela caneta, eu conseguia ir acalmando um pouco esse movimento dos meus pensamentos. Eu lembro que nesse dia, quando meu terapeuta falou que eu precisava sentar e escrever tudo que viesse na minha cabeça, eu no primeiro momento achei meio ridículo. Vou confessar, falei, ai, como assim vou sentar para escrever? Que diferença que vai fazer? Do mesmo jeito que eu tô pensando um monte de coisa, eu vou escrever um monte de coisa e vou ficar no mesmo lugar. Era a minha primeira ideia, minha primeira interpretação desse exercício terapêutico. Mas na hora que eu comecei a escrever e fui até me surpreendendo com algumas palavras que eu estava dizendo para mim mesma, umas palavras bem horríveis, assim. E aí fui escrevendo, de repente fui me acalmando, as coisas foram passando e as ideias foram meio que se organizando. Eu não vou dizer que eu resolvi muitas coisas naquele dia, mas eu consegui mudar o meu movimento. E a partir dessa mudança de movimento, eu consegui voltar ao meu centro, ao meu eixo, à normalização da minha respiração, a sair daquela sensação de medo, de suor frio e de tudo que uma crise de ansiedade, para quem já teve, sabe como ela carrega uma série de sensações físicas junto com todo esse start do processo. E aí eu comecei a me interessar bastante. Eu sempre fui de escrever muito, eu sou poeta, tenho meu livro de poesias publicado, estou num processo de escrita de um outro livro, dentro dessa visão de compartilhamento de ferramentas terapêuticas, estou nesse processo de elaboração. Então, a escrita, para mim, assim como eu já falei sobre a leitura aqui no canal, a escrita também é um exercício que eu sempre me localizei como um exercício de reconhecimento das minhas emoções, de organização das minhas sensações, de sentir melhor aquilo que estava passando pelo meu corpo, a partir do momento que eu me conectava com esse exercício da escrita. A minha escrita, ela vai mais para uma puxada poética, porque é o meu terreno, mas independente de qual é o seu terreno, ou mesmo que você não tenha uma habilidade muito grande de escrita, qualquer momento que você consegue parar e filtrar esse pensamento, coordenando isso com o exercício de escrita, porque você pode estar pensando assim, 10 mil coisas ao mesmo tempo. Na hora que você for escrever, você só vai poder escrever uma de cada vez. Então, isso por si só é um filtro impressionante. Parece algo muito simples, mas tem uma profundidade muito grande também. E fora esse exercício de escrita, meio que eu falo assim, né, de organização, existem também outros tipos pontuais de escritas dentro do processo terapêutico. Uma delas, quando eu faço processos que se voltam para essa reharmonização com a nossa energia feminina, e isso vai se conectar com a nossa ancestralidade e vai obrigatoriamente passar pela energia da nossa mãe, a gente conhecendo ou não essa mãe, tendo uma relação boa ou não com essa mãe, a nossa conexão passa, o nosso feminino passa por essa mulher da nossa ancestralidade, por essa mulher que nos gerou.
independente dessa relação que a gente tenha, e olhar para essas relações de vez em quando dentro do processo terapêutico. Muitas vezes, na realidade, a gente não consegue dizer algumas coisas para algumas pessoas. Inclusive, eu sempre trabalho isso dentro do processo terapêutico, que nem tudo que a gente sente ou que a gente está trabalhando realmente precisa ser dita no concreto. Esse é um filtro importante, porque às vezes a gente está num processo terapêutico, a gente está num processo de revisitar algumas coisas, reconhecer alguns movimentos, ressignificar algumas histórias, mas nem sempre a outra pessoa ou as outras pessoas que participam desse movimento ou que participaram desse movimento junto com a gente, que muitas vezes são responsáveis por traumas e por uma série de coisas, nem sempre elas estão abertas a esse processo como a gente está se abrindo para esse processo. E aí muitas vezes isso, se você insiste em fazer isso nesse descompasso, aí você cria um novo trauma, uma nova angústia, uma nova mágoa, porque a pessoa não estava preparada para esse movimento de reconhecimento e ressignificação. Então nem tudo precisa ser dito no concreto. A gente também é conectado com as pessoas por outros aspectos, como a gente já falou aqui no canal, sobre os nossos diversos corpos, o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo energético, o nosso corpo espiritual. Então, não somos só um corpo físico, a relação com as pessoas também não se dá só no concreto. A gente se relaciona energeticamente, emocionalmente, espiritualmente com as pessoas. Então, o exercício da escrita terapêutica, ela é muito positiva nesse sentido de que você pode dizer coisas para alguém escrevendo, para que você consiga manifestar toda aquela ideia, não seja só um pensamento, porque o pensamento ele é um lugar muito abstrato e ele é um lugar de repetição. Se você não escreve, você não sai às vezes daquele movimento. E aí você pode fazer uma escrita como carta. Você pode escrever essa carta, não necessariamente essa carta precisa ser entregue. Muitas vezes essa carta vai ser queimada, essa carta vai ser jogada fora, ou essa carta vai ser guardada. E algumas vezes ela pode ser uma carta entregue, mas não necessariamente, eu diria que 90% das vezes não é uma carta para ser entregue para ninguém. É mais assim, para você se comunicar e identificar aquela emoção e colocar para fora todas aquelas ideias. E isso por si só tem um poder curativo muito potente, porque faz a gente entrar nesse lugar de reconhecimento. Além disso, você pode fazer escritas, por exemplo, de carta para a mãe, para o pai, inclusive para pessoas que não estão mais nesse nosso plano físico. Isso também tem um ato simbólico muito forte. Muitas vezes as pessoas passam por situações em que elas perderam um parente, um amigo ou alguém de um relacionamento muito próximo dela e ela deixou de dizer alguma coisa. Ou ela gostaria de ter dito, ou de ter feito, ou de ter perdoado, ou de ser perdoada, ou de reconhecer alguma coisa que ela não teve tempo de reconhecer. E o que a gente diz é, no plano da espiritualidade, nunca há falta de tempo. Sempre é tempo e o tempo nunca está perdido. Então a gente pode voltar para esse movimento, fazer essa escrita dessa carta, fazer essa conexão como ato simbólico e a gente consegue emanar essas palavras, essas emoções e essas forças também como algo acolhedor para essa pessoa que já partiu. Num movimento onde a gente está vivenciando muitos lutos, muitas partidas, muitas perdas bruscas, inclusive, esse é um exercício que eu tenho proposto de forma recorrente em muitos dos meus atendimentos para que a gente consiga fazer esse exercício de elaboração dessas perdas e desses lutos. Então, olhar para isso que a gente gostaria de ter dito e conseguir dizer é importante. Se a gente não conseguir dizer falando, que a gente consiga dizer escrevendo. E eu diria mais, diria que a escrita tem uma força maior e muito mais potente do que a fala, porque a gente realmente consegue reorganizar os pensamentos de uma forma mais sistemática e mais consolidada. Às vezes o pensamento ele fica nesse universo da repetição. E aí se você não traz isso para fora, você fica no mesmo lugar, rodando no mesmo lugar. E isso também faz com que a gente tenha perdas energéticas. Então, pensar na escrita como esse exercício também de autoconhecimento, de às vezes saber que, nossa, eu tô rodando, eu não sei para onde ir, eu preciso parar e escrever para mim mesma, como se fosse uma autoconversa, de dizer coisas para mim mesma. Esse é um outro exercício terapêutico, que é escrever uma carta para si mesma. O que você diria para você nessa situação? Como você acha que você deveria agir nessa situação? Que conselhos você se daria? Ou se imagine mais para trás, né, quando você era mais jovem, o que você diria a si mesma nessa situação? Ou quando você estivesse muito mais madura lá na frente, o que você se diria nessa situação? São exercícios de deslocamento de tempo, você pode se conectar com o seu momento do agora, com o que você era antes, o que você pode vir a ser e fazer essas movimentações de autoconexão. Então, quando a gente está escrevendo,
Tem um poema que fala, eu não sei exatamente qual que é o poeta, mas eu lembro dessa ideia de que ele fala, o poeta ele não fala do palanque, ele fala do seu quarto, né? Ele fala lá do seu processo da solidão, ele não está atrás de aplausos, ele está realmente mergulhado dentro de um universo muito íntimo e faz muito sentido para ele. Então, a gente pegar um pouquinho dessa nossa via poética, mesmo que não seja uma escrita poética, mas esse olhar da poesia, esse olhar que se conecta com os nossos movimentos internos e parece que vai ouvindo uma voz que vai dizendo coisas. E ao mesmo tempo, eu falo assim, principalmente quando a gente está naqueles processos assim, de complexos negativos, que está falando um monte de coisa ruim para você mesma, de você mesma para você mesma, falo que esse é o nosso maior inimigo, né? Aquelas vozes que colocam a gente para baixo, que começam, você tem uma ideia, aquela voz vem e diz que aquela ideia não tem nada a ver, quem vai se interessar por aquela ideia, mas isso não tem nenhuma importância, mas você não sabe isso. Então tem muito dessa voz negativa que fica ali reverberando na nossa cabeça, e que quando você faz essa parada para o exercício criativo, para o exercício da escrita como ferramenta terapêutica, você começa a abrir portais para outras vozes. Porque por mais que a gente tenha essa vozinha do complexo negativo, a gente também tem outras vozes potentes, de força, de outras manifestações, e quando você para ouvir, vai dando espaço, pipoca também essas outras vozes e esses outros sons. E aí a gente é capaz de ouvir e produzir novos lugares dentro da gente. Então essa foi um pouquinho da minha experiência com a escrita de forma terapêutica. Passei aqui algumas ideias de exercícios. O que eu oriento é que você vá exercitando isso no seu dia a dia. Como eu disse, uma carta para familiares, uma carta para si mesmo, uma carta em momentos de ansiedade, de sentar e ver quais são esses pensamentos, quais são essas ideias, deixa eu parar e ouvir. E aí filtrar um pouco nesse movimento e utilizar isso como recurso terapêutico é muito positivo. Então faça essa experiência, depois compartilhe com a gente como que foi para você, como que tem sido para você. É uma experiência que eu digo assim, às vezes na primeira vez é difícil, na segunda vai melhorando, na terceira a gente vai pegando o jeito, e quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai se familiarizando com essa ferramenta que é tão potente. Lembrando, então, a escrita pode ser uma ferramenta terapêutica, a gente cada vez mais com celulares e computadores tem se distanciado dessa questão de escrever mesmo com a caneta. Lógico que a escrita terapêutica não depende de que você escreva só com a caneta e o papel. Se você tem uma facilidade maior de digitar no computador ou de escrever no celular, você pode usar esse recurso, mas eu faço aqui aquela instigada para que a gente volte para esse processo da escrita manual, porque ela tem um acolhimento diferente na hora de você acionar aquele movimento. Muitas mulheres, ou mesmo outras pessoas de diversas idades, devem ter experimentado em alguma fase da vida, aqueles processos de fazer o famoso diário, todos os dias, à noite, se conectar um pouco, como foi meu dia, como eu me senti, como eu estou me sentindo, o que eu quero preparar para amanhã, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, como que eu me relacionei com isso. É um momento de autoavaliação e de autorreflexão. Diário foi uma coisa que eu fiz, acho que uns 5, 6 anos da minha adolescência, assim, da entrada da adolescência até a vida um pouco mais madura. Eu lembro que me arrependo amargamente que em alguma época da minha vida eu me envergonhei das minhas escritas e da minha ingenuidade de sentir e de pensar sobre algumas coisas e achei tudo tão bobo e joguei tudo fora. Eu falo, foi a pior coisa que eu fiz, rasguei tudo, joguei tudo fora e hoje eu daria tudo para poder voltar a ler e me conectar com aquela menina que pensava aquelas coisas, que tinha uma ingenuidade de experiência. Provavelmente ela iria me alimentar de muitos sonhos e de muitas coisas, mas restaram alguns poemas. Confesso que poemas, alguns restaram e eu guardei bastante deles. E eles me trazem força e sentido até hoje. Então, não tem idade. A qualquer momento a gente pode voltar para esse recurso. Eu estou nessa fase de novo de fazer um planner que tem ali o dia a dia, não são muitos espaços para poder escrever, mas faz com que eu me permita todos os dias olhar um pouquinho. Às vezes eu me distancio um pouco, mas depois eu volto e vou todos os dias escrevendo ali um pouquinho de como que eu estou sentindo, de que movimento eu estou passando, de como que eu estou me organizando, para onde eu estou caminhando. Então isso me ajuda a fazer um exercício de autoobservação. O despertar da consciência, ele passa necessariamente pela constância da autoobservação. E nesse sentido, a escrita terapêutica, fazer um diário, fazer um exercício de autoobservação através da escrita,
é muito importante. Então, espero que você exercite isso cada vez mais, compartilhe com a gente as suas experiências e até próximo vídeo nesse canal Ancestralidade Sagrada. Até mais!